Legal, estamos de volta com Conexão Popular. Hoje tendo o prazer de receber a nossa bancada Nelson Campelo, esportista, empresário, 762 medalhas e 34 troféus. Tá bom para você? Hoje a gente acompanha através da mídia os Masters saindo mais do sofá e indo para as academias, fazendo algum tipo de atividade esportiva, a natação. Nós tivemos um exemplo há pouco tempo atrás de um japonês, se eu não me engano, de 115 anos. 105 anos. 105 anos, um exemplo de terminar a prova. E entra muito no que você falou é um desafio para consigo mesmo. A que se deve esse entusiasmo hoje da prática esportiva dos Masters? Veja bem, eu entendo o seguinte, o importante é participar e não deixar de ter uma atividade física, não importa essencialmente o esporte qual é. Uhum. Hoje a qualidade de vida é importantíssimo normalmente, e a razão principal essencialmente que eu voltei a nadar é que quando eu fiquei afastado essencialmente dos 25 anos, sem fazer uma atividade física, e quando tinha 50 anos, eu sentia essencialmente uma necessidade, em função do desgaste físico e mental, sentia a necessidade de voltar a fazer uma física. E voltei a fazer a natação, porque era o esporte que eu fazia quando jovem. Não me arrependo, porque eu fiz essencialmente, voltei pensando na minha qualidade de vida. Sim. Hoje são 28 anos já nessa atividade. De retorno. De retorno. E aonde eu fiz passaram a existir, na década de 80, criaram a Associação Brasileira Master de Natação, a BMN, que congrega hoje mais ou menos mais de 12 mil nadadores no Brasil, específico na área de natação, e que, em razão dessa volta das competições de Master, voltei a nadar, que era uma coisa que eu gostava de fazer e gosto até hoje. Essa é uma das razões. Então, a atividade, eu digo, importante não é ficar essencialmente parado numa atividade só que você gosta, e sim fazer algum exercício, caminhar, praticar, ir à academia. As possibilidades hoje são muito maiores e a conscientização hoje é muito maior do que no meu tempo. Uhum. Eu não recomendo que fique 25 anos parado, né, esperando o corpo normalmente envelhecer, pedindo socorro para depois voltar a uma atividade. Eu recomendo, hoje tem, como existem as academias, possibilidade, porque antigamente eram só clubes. Hoje existem academias, normalmente, que proporcionam essa facilidade. Né, Exatamente, até a área pública, normalmente. Então, é importante que não deixem de fazer uma atividade física. Isso é essencial. Certo. Havia muita competição de clube, é uma curiosidade que eu tenho, porque você começou com seu pai, TCC, é uma referência de tantas modalidades esportivas, depois tinha também CTI, tinha associação, tinha competitividade ou não? Não, na parte da natação? Naquela época. Na época, essencialmente, existiam competições. Por incrível que pareça, hoje existem mais competições. Eu participo de muito mais competições no Masters do que naquela época. Ah, é? Porque naquela época, essencialmente, só eram clubes. Não existiam academias. E as competições eram competições infantis, juvenis, sêniores e essencialmente os adultos, né? Que não tinham mais oportunidade de competições oficiais, a não ser áreas de jogos abertos. Hoje não. Hoje tem, naquela época, que eu me lembro, que não deixa de guardar lembranças, porque, na realidade, eu consegui, vamos dizer, conquistar, normalmente, títulos, inclusive recordes, normalmente, dos Jogos Abertos do Vale do Paraíba, que hoje são Jogos Regionais, nos 100 metros costas. E, naquela época, tinha a participação e o incentivo de meu pai, que ele era um dos que cuidava da área da natação e conquistava, normalmente, formava equipes. E não esqueço, essencialmente, daquela época, os tiros de partida eram dados com revólver calibre 22. Era tiro mesmo. Exato, exato. E era a marca Javali, uma marca espanhola,
a qual meu pai cuidava desse tiro de partida, com balas de festim, né? E de vez em quando aquilo falhava. Pic! E aí, às vezes, a pessoa caía, tinha que voltar novamente. Então, são as curiosidades da época. Nadei muito na época, quando pequeno, ganhando como prêmio uma caixa de caramelos em Baré. Não era nem medalha. Nem troféu, nem medalha. Exato, era caixa, mas eu tinha 7, 8 anos. Então, isso aí era uma delícia. É um grande prêmio. Um grande prêmio. E assim foi, né? Adiante, certo? Com muito mais participação nesse período. E até os 25 anos de idade. Luiz, são 762 medalhas, não contando as caixas de caramelos em Baré. Miguel, vou dar uma informação inútil da minha performance atlética. Que isso, não se menospreze. Eu não sei nadar. Não, eu faço caminhada, mas eu não sei nadar. Não aprendi ainda, viu, Nelson? Nelson Campelo, o nome dele é Nelson Campelo Filho. Né? Porque o pai dele, Nelson Campelo, foi vereador aqui na Câmara na década de 1950. É só um 1956, 1959. Exatamente. Aí eu perguntaria para você o seguinte, eu lendo a sua vida, né, estudando sobre a sua vida, eu vi que o seu pai teve uma importância não só para a sua natação, para o seu aprendizado, mas como para a natação da cidade inteira. Conta para a gente qual foi o trabalho dele na época. Especificamente na área da natação. Na natação, porque ele foi um pioneiro aí, né? Exato. O que acontece é o seguinte, meu pai, tão logo na década de 40, ele foi escolhido como diretor de natação do Taubaté Country Club. Naquela época, ele convidava normalmente aqueles que queriam participar, aonde ele, com entusiasmo muito grande, ele fazia normalmente, com os recursos que tinha na época, o ensinamento na natação àqueles que não sabiam nadar. Ou seja, hoje existem os equipamentos específicos, mas naquela época era uma boia, quer dizer, a câmera de um pneu, amarrada com uma corda que vestia-se no nadador. Ele, normalmente, com a corda segurando a borda da piscina, levava e fazia que se fizesse os ensinamentos do movimento do corpo, das mãos e da perna. Esse era um dos recursos da época em que ele ensinava a fazer a natação. E a sequência foram formando naquela época equipes e aderindo normalmente a esse espírito competitivo e que ele conseguiu realizar isso no Taubaté Country Club. E assim foram muitos anos. Tanto que existe uma história contada após seu falecimento em 1969, contada normalmente numa coluna do jornalista já falecido, Wellington Queiroz de Oliveira, Bororé, né? O famoso Bororé. E ele conta toda essa história na íntegra, a qual existe uma reportagem, é uma reportagem até muito grande, contando todos os fatos que ocorreram desde o início da natação. E ao final dessa reportagem ele diz, estou falando de Nelson Freire Campelo, verdadeiramente e por justiça, o pai da natação taubatiana. Assim ele foi considerado, porque o Wellington Queiroz de Oliveira conviveu com ele em toda essa época. Legal. Muito bom. Rápido intervalo, voltamos à sequência Conexão Popular aqui na TV Câmara Taubaté.